Olá, amigos e amigas! Hoje é um vídeo tão pedido, na verdade já faz alguns anos. Vocês estão pedindo em formas diferentes. Primeiro, fala sobre a literatura russa e fala sobre Dostoiévski. Tem um Igor aqui já jogado no chão, olhando pra mim. Pra falar a verdade, é um pouco difícil falar sobre literatura russa em geral, né? Literatura russa é muito ampla e tem vários temas, tem vários autores e obras, períodos. Então, fazer um videozinho rápido sobre literatura russa, tô perdida. Eu decidi começar os vídeos sobre literatura russa pelo escritor mais popular fora da Rússia, que é Dostoiévski. Também para sentir, né, um pouco como que vocês vão aceitar esse vídeo. Vamos ver se vocês vão assistir ou só pouca gente. Eu sempre achei que isso não é um tema muito interessante para todo mundo, né? Mas vamos lá. Dostoiévski, hoje a gente vai falar sobre alguns fatos dele. Ele é um escritor mais estrangeiro da literatura russa. Por que mais estrangeiro? Eu acho que ele é mais fácil de entender para as pessoas das culturas diferentes. Não precisa ser necessariamente russo para entender o que ele quer dizer e do que ele fala. Apesar da gente chamar ele de espelho da alma russa. Como persona, como pessoa, ele é um pouco controverso. Espero que eu usei essa palavra na hora certa. Um dos fatos interessantes que nem ele ficou sabendo, que pela parte do pai dele, ele pertencia a uma família nobre que tem seu início lá no século XVI. E o próprio Dostoiévski não ficou sabendo disso. Quem foi atrás foi a viúva, a esposa dele. A gente fala que quando Dostoiévski era vivo, o nome dele custava 1 milhão. Agora, o nome dele não tem preço. Mas quando ele trabalhava no século XIX, né, ele recebia muito pouco pelo trabalho dele, apesar de vender muito. Ele era extremamente famoso, popular, vendia muito, mas recebia bem menos do que os outros autores. Em 1849, Dostoiévski foi condenado à execução porque ele leu uma carta do Belinsky, carta proibida, onde tem crítica ao governo, ao czar e tal. Então ele foi condenado à execução, coisa grande. Depois foi trocado, essa condenação foi trocada por alguns anos em campos de concentração. No total ele ficou 4 anos. O livro chamado Jogador foi baseado basicamente nos fatos reais que Dostoiévski descreveu meio que a vida dele, né? Era uma época quando ele foi para a Europa. Dostoiévski era viciado em jogo, é isso. Na real, ele era viciado em muita coisa, mas em jogos também. Ele foi para a Europa e perdeu muito dinheiro. Então ele tinha que escrever correndo para pagar os creditórios dele, ou um romance, um livro, e esse livro foi Jogador. Ele escreveu esse livro em 3 semanas. Inclusive, trabalhando nesse livro, ele conheceu a última esposa dele, que ficou com ele até o fim da vida, e ela trabalhava tipo secretária, né? Eu não sei como que é em português, ela escrevia nele quando ele falava. E se você lê esse livro, realmente você consegue ver que a pessoa entende do que ela tá falando. Inclusive, mais um fato que muitos críticos na Rússia, críticos de literatura, né, eles falam que Dostoiévski escreveu uns livros geniais, mas muito mal escritos. E isso faz sentido um pouco, porque ele sempre trabalhava nos deadline. Ele escrevia muito para pagar pão de hoje, né, as contas dele. Então ele não tinha tempo para aprimorar as obras dele. A viúva dele falava que ele tinha inveja, né, inveja branca que a gente fala, do Tolstói, porque Tolstói era rico e tinha essa possibilidade de ficar
trabalhando nos textos e tirar e pôr e deixar tudo mais redondo e bonito. E Dostoiévski não, escrevia e pá, entregava. Mas ele mesmo sentia falta de trabalhar mais para fazer aquele lixamento, o lustre. Interessante que o pai dos irmãos Dostoiévski queria muito que eles fossem os dois os engenheiros, mas os dois se envolveram com literatura. O irmão do Fyodor Mikhailovich teve uma editora, chamava Tempo, se não me engano, e Dostoiévski, né, grande Dostoiévski, se envolveu com literatura e não largou nunca mais. Em Moscou, a gente tem um monumento muito famoso, que é o monumento do Alexander Pushkin. Alexander Pushkin é um grande poeta russo que a gente humildemente chama de nosso tudo. Realmente, digamos assim, a literatura russa começou com ele. Talvez eu tenha que até fazer um vídeo sobre ele, porque é interessante a história desse nosso tudo. O tataravô dele era da África. Esse monumento no centro de Moscou, eu vou pôr a fotinha aqui, é muito famoso. E na abertura do monumento, quem fez o discurso foi Dostoiévski. É um discurso muito marcante, famoso, e o Dostoiévski era fã. Ele sabia todas as obras do Pushkin de cor. Mais um fato curioso, que no livro Dostoiévski, Crime e Castigo, quando Raskolnikov esconde tudo que ele roubou da velha, ele esconde na cidade, num esconderijo. Esse lugar existe, e Dostoiévski achou ele quando queria urinar. Bom, comenta aqui embaixo se você leu Dostoiévski, se você gostaria de análise de algum livro dele que não seja Irmãos Karamazov, porque aí vai ter que criar uma série, né? Porque o livro é gigante. Ou outro autor que a gente poderia conversar só. Mas enfim, Dostoiévski definitivamente é mais famoso, mais publicado fora da Rússia e com certeza não é mais amado na Rússia. Eu acho que ele é um dos, mas eu não quero diminuir, né, a importância dele. Mas às vezes um pouco irrita o nome dele fora da Rússia. Tipo, você pensa, caramba, tem tanta gente incrível na Rússia e todo mundo fala só dele. Esse foi um vídeo do Dostoiévski. Os meus filhos já estão aqui, eu não vou poder gravar mais. Então, grande beijo pra vocês e tchau, até a próxima.